Fala, nação rubro-negra! Está começando mais um programa Lance Livre e hoje eu estou super animado com o nosso convidado aqui, ídolo do Mengão, ídolo, Flamengo raiz, aquele lá da antiga mesmo, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão carioca, ganhou título em todas as equipes que ele passou, então hoje o papo vai ser bom demais. E Emerson, meu parceiro, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Pô, a resenha hoje vai ser braba, hein? A resenha vai ser braba desse convidado que já participou com a gente outras vezes na Flá TV e tem muita história bacana pra gente contar, pra gente conhecer ainda mais, né? Pô, tô animado pra caralho, eu também, meu irmão. Na moral, pô. Promete. Vamos passar aqui pro nosso parceiro Blue. Meu irmão, obrigado por estar aqui com a gente. Oliva, que satisfação, cara. Tá aqui com você, grande ídolo. Tá aqui com o nosso convidado, grande ídolo também. E com o Emerson. Não, também um grande ídolo. Da narração rubro-negra, narração brasileira. Estamos em casa hoje. Obrigado pelo convite. Bom, e agora chegou a hora, né? Nosso convidado, a estrela do programa de hoje. Bom, meu irmão, obrigado pelo convite, Sávio. Pô, uma honra ter você aqui, ter aceitado aí o convite da gente aqui para participar do programa. É uma honra realmente. Ídolo do Mengão. A gente tem muita coisa para falar aí, hein, cara. Primeiro, mais uma vez, um prazer imenso estar com você aqui. Quando a gente começou aí a conversar, né? Pô, participar com o Olivinha, o podcast, eu falei, mas é uma honra. Então, pô, você é um ídolo nosso. Eu te acompanhei muito nos últimos anos. Minha família gosta muito de basquete, meus filhos amam basquete. Então, para mim é um prazer estar com você. Para mim, show, a gente esteve junto recentemente na transmissão na Flá TV, na Libertadores. Já sei várias histórias aqui. Né? Já sei várias histórias, é um prazer também. É isso. Então é uma honra a gente poder compartilhar, dividir algumas experiências aí. História, né? Claro. História do nosso querido, do nosso Mengão. Pô, obrigado, realmente, cara. Então, queria começar, logicamente, pelo início. Como é que o futebol entrou na sua vida? Como é que você veio parar no Flamengo também? Você que é capixaba, né? Então, conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Olha, eu sou de Vila Velha, Espírito Santo, né? Sou capixaba. De Vila Velha é Canela Verde, né? Quem nasce em Vila Velha. Então, eu comecei muito pequeno a jogar futebol no Espírito Santo. E nas ruas mesmo, tinha um campinho ao lado de casa e na areia ali, como era, né? Como Sim. Era naquela época. E aí eu lembro meu pai era um apaixonado por futebol, ele formou um time no bairro e eu comecei a jogar no time dele e comecei ali com 10 anos de idade, comecei a me destacar um pouco, aí eu fui para a Desportiva Ferroviária, que é um dos grandes clubes do estado, do Espírito Santo, e ali eu comecei a realmente encarar mais o futebol como uma paixão. Vi ali já uma possibilidade de me tornar um jogador, é claro que era muito difícil. Comecei a me destacar e foi quando o Flamengo foi jogar um torneio internacional em Vitória e eu, pela Desportiva Ferroviária, nós ganhamos o torneio, inclusive eliminamos o Flamengo na semifinal, ganhamos o River Plate da Argentina na final e ali eu fui um dos melhores jogadores do torneio. E aí uma curiosidade, porque esse torneio estava Flamengo, River Plate, Botafogo, Bahia, e ali já tinha tido um contato e um convite do Botafogo para vir para o Rio de Janeiro, só que aí eu vim com meu pai para treinar e vendo a possibilidade de ficar, e nesse período de uma semana que eu vim ao Rio para treinar no Botafogo, teve greve de ônibus no Rio. E aí eu fiquei 2, 3 dias esperando, a greve não passava, e meu pai não deixou eu ficar no Botafogo, eu tive que voltar para Vitória, até para os estudos e tal. E aí logo depois veio o convite do Bahia, e até pela proximidade, né? Uhum. Salvador, Vitória e tal. Eu já tinha dado praticamente um ok para ir para o Bahia, e nesse meio do caminho, um diretor, que eu não lembro o nome na época, ligou para o meu pai, o diretor do Flamengo, e meu pai falou que eu já tinha meio que já pré-estabelecido que eu ia para o Bahia, e ele falou que não, que tinha que desistir, que eu tinha que vir para o Rio de Janeiro, que eu tinha que vir para Gávea. Foi quando meu pai conversou comigo e falou que o diretor do Flamengo tinha ligado para ele
Eu sentei com ele na sala de casa lá em Vila Velha e falei só, pai, pelo amor de Deus, agradece ao Bahia, mas o meu destino tem que ser o Flamengo, porque pô, eu era muito flamenguista. Na verdade, naquela época ainda eu era mais Zico do que Flamengo, e a minha paixão pelo Flamengo foi justamente antes do Zico ali, eu comecei... E aí foi quando a gente cancelou a ida para Salvador e veio para o Rio de Janeiro, para o Flamengo. É destino. Uma ótima escolha, né? É o destino, meu irmão. E com 14 anos eu vim para o Rio e, graças a Deus, as coisas aconteceram de uma forma espetacular para mim. Foram 11 anos de história dentro da Gávea. Pô, maravilhoso. Obrigado, greve de ônibus. Obrigado, greve de ônibus. Tá vendo? Pô, em cima da hora ele mudou também, tava para ir pro Bahia. Você, rubro-negro, que foi trabalhar naquela época e reclamou que não tinha ônibus. Olha aí, ó. Essa falta de ônibus talvez não tivesse o sábio do Mengão. A paixão foi mais alta, não tive dúvida. Ali. Maravilha. Galera capixaba, que inclusive é muito Flamengo, né? Quando o Flamengo joga lá em Cariacica, é uma loucura, né? Lota o Kleber Andrade. Todo lugar, né? Todo lugar é verdade. Verdade. Mas a gente até levantou isso recentemente, né, Blue? Você levantou esse tema na nossa transmissão. Onde que é o Maracanã do Flamengo fora do Rio? E a gente falou de Manaus, Brasília, Cariacica, né? E a galera no Espírito Santo, realmente, quando o Flamengo joga, é uma festa maravilhosa, né? Muito flamenguista lá. Muito rubro-negro. E conta um pouquinho pra gente como é que era a estrutura, logo assim que você chegou. Esse era um dos grandes problemas, né? Porque, enfim, quando você vem para o Flamengo, naquela época, o Flamengo sempre chama muita atenção, né? Sim. É o sonho de qualquer jogador, principalmente quando... no meu caso, que eu era muito flamenguista, eu era muito torcedor do Flamengo. Só que, é claro, quando a gente vem... a gente encontra uma outra realidade, né? E realmente era uma dificuldade muito grande pela estrutura física, né? Só um pouquinho, a gente está falando de que ano isso aí? Isso, 88. 88. Em 1988, Sim. eu tinha completado 14 anos. Sim. Então, assim, era uma época que o Flamengo, claro, era imenso, era gigante, mas... a estrutura não... Já era tetracampeão brasileiro, campeão da Libertadores Mundial. A cobrança... Era um absurdo, era um absurdo, camisa forte e tal, mas a estrutura, vamos dizer, física, ela não acompanhava o tamanho, a grandeza do clube. Então era essa dificuldade muito grande, não tinha centro de treinamento, então muitas vezes ia direto para algum lugar que treinava de um ônibus normal, então era... 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então eu morei 6 anos na concentração do clube. 2 anos, eu lembro, foi na Praça Seca de Jacarepaguá. Aonde? Na Praça Seca de Jacarepaguá. Pô, meu irmão, aí tô em casa, né? Claro, Oliveira. Eu sou da Praça Seca também. Sério? Eu sou da Praça ali Seca. Na Rua Barão, pô. Pô, eu morei na Rua Barão, filho. 20 anos na Rua Barão, Foi meu pro irmão. esporte errado, Oliveira. Exatamente. Era pra eu ter ido pro futebol, acabou que o basquete entrou aqui. Eu morei 2 anos na casa, ali na Barão. Depois Caraca, meu irmão. a concentração foi pro Ninho do Urubu, no Morro da Viúva. Ali eu fiquei mais 3 anos, 3, 4 anos. E aí depois, quando já me tornei profissional, eu já saí da concentração, né? Mas era assim, era uma dificuldade muito grande nessa questão da estrutura, de não ter um centro de treinamento, de não ter aquela estrutura que, por exemplo, a gente vê hoje no clube. Mas assim, a gente estava até comentando, né? Era o que tinha e era, para mim, maravilhoso. Eu estava tendo uma experiência na minha vida que eu nunca ia imaginar que eu fosse ter. Um menino de Vila Velha, do Espírito Santo, flamenguista, tendo a oportunidade de jogar no Flamengo. Então, para mim, essa relação com o futebol de base do Flamengo, ela foi muito forte. Mesmo com essa falta de estrutura, para mim era uma motivação todo dia. Então, eu sabia da dificuldade que era, porque o Flamengo todo dia chegava jogadores... Sim. Nas categorias. Na minha posição, por exemplo, eu era muito na base ali, na ponta esquerda, e chegava muito jogador também, então era um desafio, era uma luta constante. Competição muito grande. Uma competição muito grande, mas eu estabeleci a minha etapa na base do Flamengo, como cada categoria que eu passasse, para mim era uma etapa concluída. Sim. E quando eu comecei a chegar ali no Sub-17, que era o antigo juvenil,
eu falava, caramba, Avancei. Tô chegando próximo do meu sonho. então eu tenho que ir mais, porque agora o objetivo é o juniores, é o sub-20. Então eu fui estabelecendo essa etapa na minha vida. Então cada etapa era uma conquista, até que eu tive a grande chance, vamos dizer, da primeira grande chance da minha vida, que foi o mestre Carlinhos, que é uma pessoa violino, que eu tinha um extremo carinho, uma pessoa que me ajudou muito na categoria de base. Vários me ajudaram, e o Carlinhos me chamou para aquele ano de 92, campeão brasileiro. Sim. E eu passei toda aquela etapa com o grupo, fui para alguns jogos. Logo depois que o Flamengo foi campeão, eu desci para o Sub-20 para jogar o Campeonato Carioca, para jogar campeonatos brasileiros e tal. E aí, em 93, eu já com o Júnior Maestro no comando, o Júnior me efetivou direto no profissional do Flamengo. Então era assim, engraçado, né, Livinho, porque era muito complicado. E você, naquela época, principalmente, você atingir o profissional do Flamengo, era extremamente difícil. E a gente, às vezes, tinha uma oportunidade só. Sim, sim. Então, se você não tiver a tranquilidade ali e absorver essa oportunidade e não desperdiçar essa oportunidade, às vezes você não tinha, vários jogadores não tiveram mais oportunidades. Então, para mim, essa foi a etapa mais difícil, essa transição do sub-20 profissional. Mas, graças a Deus, eu tive algo que eu sempre falo, que se eu não tivesse, eu não sei se eu teria chegado assim, que foi, desde cedo, o carinho do torcedor do Flamengo. Isso conta muito, né? Conta muito. Eu tenho vários relatos aqui. depois, de pessoas que eu já conhecia e torcedores que me encontraram e falaram, poxa, sabe, naquela época tinha os preliminares no Maracanã. Isso facilitava, né, pro torcedor conhecer. Eu cansei de jogar o Sub-20, os juniores, com 50, 60 mil no Maracanã. No intervalo já tinha. Meu irmão, tá maluco. E vários relatos assim, pô, Sávio, eu ia pro Maracanã Pra te ver. mais cedo para ver o Lourinho 10 magrinho do Sub-20. Que isso. Olha, Pô, mas então, O pessoal pra já mim, ficava na expectativa, né? Esse já cara, ficava quando na subir, meu irmão. E aí, então, bem legal. pô, foi maravilhoso essa etapa na base do Flamengo. E assim, você teve algum jogador que te abraçou ali, que você ficou mais próximo por conta de ser o mais novo ali e não ter tanta experiência? E aí algum jogador mais experiente chegou e falou, segue por esse caminho aqui, menino. Olha, te deu eu tive, alguns conselhos? em alguma 92, quando eu tenho essa participação com 17 para 18 anos, naquele elenco campeão brasileiro, que era, pô, um elenco fantástico. É a molecada toda da geração do Djalma, Sim. do Júnior Baiano, do Marcelinho. Sem qualidade. Sem qualidade. Paulo Nossa Nunes. Senhora. Paulo é o querido, é meu amigo, adoro o Paulo Nunes, cara. Então e tinha também aquela galera mais Experi. Sim, Gilmar, sim. Wilson Gotardo, Júnior. Júnior, Maestro, Zinho. Então eu falei, cara, a primeira participação, e eu vi a diferença ali, o que era ser base e o que era Sim. vestir a camisa do Flamengo no time principal, né? Uhum. Mas eu ali foi muito importante porque eu absorvi muita coisa naquele período que eu fiquei com essa galera de 92. Eu sempre fui um cara muito, muito centrado, eu precisava treinar muito bem para estar bem nos jogos, então eu gostava, diferentemente de muitos jogadores na época, eu gostava de treinar, porque eu precisava estar bem fisicamente, estar bem tecnicamente, Confiante demais. confiante para eu chegar bem nos jogos. Então, e eu vi alguns jogadores ali principalmente, e teve um que jogava na minha posição, na época, que eu comecei a absorver muitas coisas. Já falei isso para ele. Eu comecei a absorver muitas coisas ali de dentro de campo e principalmente fora de campo com profissionalismo, que foi o Zinho. Pô, eu olhava o Zinho treinando, se dedicando, um cara sério, um cara profissional da minha posição, na ponta esquerda. Eu sabia que ali raramente eu ia ter uma oportunidade. Eu até brinquei com ele e falei, pô, Zinho, um programa, eu falei, não, da época, pô, eu subindo ali com 18 anos, mas, pô, não dava, pô, o Zinho não se machucava nunca, pô. Aí, então tinha essa... Então, esses caras foram uma grande referência, com o Júnior Maestro, com o Gotardo, com o Gilmar, goleiro, e o Idemar, Idemar, um querido também.
Então, essa galera foi muito importante para minha sequência ali dentro do Flamengo. É isso. Você subiu, você falou que jogava com a camisa 10, franzino, lourinho. Como é que foi a comparação? Muita gente fazia a comparação com o Zico, Como né? sempre, né? Novo Zico. O novo Zico do Flamengo, a camisa 10 e tal. esperando o próximo, né? Exatamente. O Messias. Como é que foi para você já subir, tendo essa comparação? Você sentiu pressão ou você chegou e falou, não, vou fazer o meu trabalho aqui e deixa a torcida, deixa a imprensa falar o que quiser, eu vou continuar o meu aqui Olivinho, focado? pô, isso é muito interessante, porque eu tenho vários relatos, a gente conhece vários relatos de jogadores que foram comparados e sentiram muito essa pressão. Sim. Porque não dá. Isso, Para mim, eu vou, assim, foi totalmente diferente. Porque eu comecei a imaginar, pô, eu tô tendo a grande oportunidade de ser titular do profissional do Flamengo, a oportunidade de vestir uma camisa, eu não digo nem pesada, tão única, maravilhosa, a camisa Sim. 10 do Flamengo. Eu falando, caramba, eu em 81 vi o Flamengo ser campeão do mundo, eu tinha em 81 tinha 8 anos, 7, 8 anos, então, pô, aquilo ali para mim era um sonho. Então, quando começaram eu sabia que cedo ou tarde ia começar Sim, essas comparações, mas para mim foi tranquilo, porque assim, eu falei, pô, primeiro, se estão me comparando ao Zico, é sinal que eu estou fazendo um bom trabalho. Isso, estou no caminho certinho. Tô no caminho certo. E a camisa 10, quando resolveram e praticamente me obrigaram a vestir a camisa 10... Você né? não queria? É porque quando eu subi, eu vesti a camisa 11. Aí o Romário chega e pega a 11. Pronto. E aí, brother. não, é engraçado, né? Porque aí... Mas aí eu falei, pô, não, mas eu não quero jogar com a... Antes de você era quem? Era o Nélio? Era o Nélio. E aí o Romário vai, pô, eu quero a 11. Beleza. Pô, vou falar o quê, né, cara? Aí eu falei, não, pô, mas a 10, eu fiquei pensando, falei, pô, eu posso jogar com a 7? Sim. Tanto que tem um período ali de 1-2 meses que eu jogo camisa 7. Aí quem chega em 95? Edmundo. Pronto, perdeu de novo, perdeu a outra camisa. Toda hora perdi o Eu falei, cara, eu vou escolher uma aqui que, pô... Não... Que ninguém vai tirar Mas mais. aí depois disso veio meio que quase uma imposição. Falou, não, sabe, você tem que jogar a camisa 10. Pô, você pra gente é a nossa referência da base e tal. E pra mim, assim, foi uma coisa muito... Eu sabia da responsabilidade, mas foi uma coisa muito natural, assim. Sim. E se a gente parar pra pensar, poucos jogadores saíram da base vestindo a camisa 10 do Flamengo. São poucos que conseguem assumir essa responsa. Mas eu só conseguia ver eu jogando camisa 10, essa comparação como... Primeiro como orgulho, porque o Zico vestiu. E segundo ali foi engraçado, não foi uma pressão para mim, foi uma motivação a mais. Isso. Foi uma motivação a mais. Pô, sim. tô sendo comparado, não dá, mas ótimo, então eu tô bem. Beleza, eu tô fazendo o trabalho correto aqui, tá todo mundo me elogiando, tô no caminho certo e é isso. Aí eu segui com a camisa 10. Teve alguma conversa com o Zico, ele te elogiando, alguma coisa parecida? Pô, teve. Olha, assim, teve uma passagem assim que, pô, o Zico hoje eu sempre falei, em algumas vezes que eu falei do Zico, para mim é sempre uma emoção muito grande, assim, sabe? E hoje eu tenho como um grande amigo. Ele não é só ídolo, ele é um amigo. Mas até hoje, ele sabe disso. Quando eu encontro, eu fico meio nervoso, tenso. Pô, não tem como não ficar. Eu também sou a mesma isso. coisa. Não tem irmão. como acostumar. Não existe, meu irmão. E o Zico tranquilão, né? De boa. Ele faz você se sentir como se fosse um amigo de infância, cara. Uma coisa absurda. Só que mesmo assim, a gente congela. Então, eu congelo. Eu tenho algumas passagens com o Zico. E a primeira grande passagem, que ali me marcou muito, assim, e ali falou, esse cara realmente eu escolhi muito bem o grande ídolo no esporte, que é o Zico. Sim. Então foi em 94, foi a despedida dele em Tóquio, pelo Kashima Antlers, e o jogo foi Kashima e Flamengo. Ele jogou pelo Kashima. Uma festa, cara, linda, no Estádio Nacional de Tóquio. E o jogo foi 2-1, eu fiz os 2 gols.
na despedida dele. Botou só aquela aguinha no chopp ali, né? De leve, roubou. Não tão linda para os japoneses. Roubou a cena, roubou a cena. Roubou a cena. Imagina, 20 anos ali, querendo só bola, correr, cara. Tentaram te contratar depois disso, não? O cara vem aqui, mete do orgulho na gente. Pode ser o substituto. É o novo Zico, o novo Zico lá no Japão. O novo Zico lá, eles devem estar esperando até hoje. Mas aí, pô, uma festa e tal, foi, pô, que orgulho, né? E eu ganhei o prêmio, naquela época tinha o cheque, né? De melhor jogador e tal, e ganhei o prêmio. E aí, voltando no dia seguinte, no voo pro Rio, o Zico veio no mesmo voo do Flamengo. Pô, eu tô sentado no avião ali, quietinho, né? Eu só vi o toque dele aqui, ó, no meu ombro. E falou, porra, acabou com o meu jogo ontem, né? Acabou com a minha festa. Eu fiquei preocupado, né? Eu falei, caramba, cara. Será que ele tá falando sério? Fiz besteira, eu meu Deus do céu. Desculpa, cara. Ele falou, não, pô, tô brincando, cara. Ó, parabéns pelo jogo. Parabéns pelo jogo demais. Tô torcendo por você. E, pô, tinha uma foto grande, um momento do jogo, nós dois, assim, no lance. E ele, com a foto autografada, me deu de presente. Caramba. Ele falou, isso aqui é um presente pra você. Tô torcendo pra você. Continua assim, com profissionalismo, com o que você está fazendo e que as coisas vão dar certo. Cara, aí já era, né? Pô, 24 horas de voo e para dormir. Aí já era, pô, né? Eu não consegui dormir. Para mim, aquilo ali foi um dos momentos mais marcantes, assim. Eu recebendo o elogio dele, depois de um jogo que eu faço 2 gols, você vê o grau do que ele significa. A humanidade de um ídolo que a gente coloca aqui, né? No patamar e aquele momento eu guardei muito pra minha vida. O cara desce assim. pro nosso lado aqui, é humano também. Eu guardei muito aquele momento pra minha vida, assim. E a foto tá onde hoje? Ah, tá lá guardada lá em casa. O seu muralzinho lá de conquistas, né? Tá tudo Esse lá. daí é um dos maiores troféus, né? Acredito. Tá maluco, ali foi demais, assim. Esse aí ou as 3 Champions? Trocar agora? Ah, não, assim, é porque é engraçado. O Blue já arrebenta logo. Pô, arrebenta logo. É isso. Porque 3 Champions League não é pra qualquer um também, né, parceiro? Mas esse presente o significado... Sim. Eu sempre falo que eu não troco nada, assim, do que eu ganhei, mas pra mim, isso foi um troféu. Tem momentos da minha carreira que não foram troféus, mas foram momentos que pra mim significam um troféu. Tem um momento, depois eu posso, da minha mãe no Maracanã, enfim, ela foi um jogo na vida só, no estádio. Caraca, e porque ela não gostava nem de ver em casa, porque ela ficava muito nervosa, ela chorava, da maneira que eu jogava, muita pancada, e ela tinha medo, tinha medo que acontecesse alguma coisa mais grave. Seu pai assistia tudo? Meu pai assistia tudo. Então são momentos assim que não são troféus, mas que são, assim, pra mim. Sim, que jogo foi na memória ali. Cara, esse jogo foi um dos jogos mais especiais na minha vida. Fez gol pra mamãe? Fiz. Aí, tá pronto. 100% de aproveitamento. Então, já era, o meu pai conseguiu trazer a minha mãe pro Rio pra esse jogo. E conseguiu. Eu falei, pô, pai, tenta, traz, tal. E trouxe. E foi um Flamengo Sport no Maracanã em 94, pelo Campeonato Brasileiro. E eu faço o hat-trick 3-0. Olha que ele fez um gol. Mãe, pra ti e pra avó. Cara, eu não acreditava, cara. Eu fazia o gol, a vontade era só de chorar. Sim, imagina. Procurando a minha mãe. Imagina a emoção que você devia estar sentindo ali. Jogo. Você pensava, minha mãe deve estar vibrando um monte. Assim, eu queria fazer um. Aí eu fiz os 3 no segundo tempo, cara. Sempre exagerando, né? Você tinha essas manias de vez em quando. Maravilhoso. Foi o Campeonato Brasileiro. Então, assim, esse momento, por exemplo, pra mim é um troféu. Não, esse momento do avião do Zico é outro troféu. O momento que eu fui na casa dele, há alguns anos, e conheci a sala de troféus dele, tem um vídeo até que eu posto, porque, pô, eu não aguentei, cara. Eu comecei a chorar, assim, porque eu não acreditava naquilo, assim. Então são momentos que a gente, pô, guarda na carreira, marca, que pra mim é sempre especial. Ô, Olivinha, tua mãe te assistia? Cara, os meus pais, eles iam a todos os jogos. A todos os jogos. Essa agora, a última temporada, agora eles já estão um pouquinho mais velhos, eles não iam tanto quando o jogo era à noite, né? Porque eles moram na Praça Seca ainda, era também um pouco longe e tal. E calhou que os jogos de manhã, meu pai foi, minha mãe foi, e, cara,
É sempre especial quando a gente tem os nossos pais ali. Porque isso é muito Na curioso, casa, Mas cara. também nos assistem. É, não, minha mãe direto. Minha mãe, vamos narrar gol. Eu falei, mãe, não depende de mim. E ainda deixa o like. O negócio Deixa é o o seguinte, cobrança de pai pra vocês que foram atletas assim, e você acabou de falar que seu pai era o maluco por futebol, né? Jogou bola, Você teu pai começou no também? time Jogou. dele. Jogou no interior do Espírito Santo. Canhotinho, Ele era né? aquele pai, não vou dizer corneta, né? Porque o pai quer sempre o melhor pro filho, mas às vezes tem pai que pega mais no pé do Não. filho jogando do que O tempo técnico. todo, exatamente. Esse é um dos grandes problemas hoje. É, né? Não tem isso? É um dos grandes E problemas você hoje acompanha É que essa assim, formação de jogadores e Sim, pra mim, assim, interferência toda hora, cara. primeiro, meus pais não vinham muito, porque a dificuldade muito grande, Vitória, Distância, Rio. Sim, sim. Era uma outra época. Hoje em meu pai... dia tem internet, né? Dá pra acompanhar Exato. bastante. Meu pai trabalhava demais, então ele não tinha essa facilidade de ver os jogos. Agora, meu pai foi totalmente contrário. Apesar de ser um apaixonado pelo futebol, de ter na vida dele um sonho de um filho se tornar jogador de futebol, ele foi totalmente o oposto. Assim. Ele queria, ele me incentivava, mas em nenhum momento ele me pressionava. Entendi. Então, até a decisão de vir para o Flamengo com 14 anos, ele falou, olha, o Flamengo te ligou, como o Bahia, o Botafogo tinham ligado, a decisão é sua. Você escolhe o que você quer. E se não der certo lá, as portas vão estar sempre abertas para você voltar e ficar aqui. Nunca quis decidir sua vida. Não. Então, mas aí eu decidi com 14 anos que eu queria isso para a minha vida. Eu sabia da dificuldade, que era vir para o Rio, imagina. Vindo de Vila Velha, nunca tinha saído de lá, vim para a cidade como Rio de Janeiro, não tinha, vamos dizer, uma facilidade muito grande. Primeira vez que eu venho, eu morei em Bento Ribeiro, por 3 meses, e treinava na Gávea. Pra galera que não é do Rio, não é tão perto. É chão, hein? Aí depois eu passo um período na casa de uma família que é a minha segunda mãe, até hoje, em Botafogo. Aí depois de Botafogo vou para Praça Seca, fico 2 anos, treinava na Gávea. Meu vizinho. Vizinho do Oliveira, nem sabia. Quando eu morava em Bento Ribeiro, devia ser vizinho do Ronaldo também. Possivelmente. Pode ser. Fenômeno pode morava ser. lá também. Então eu meio que eu fui morando em várias partes do Rio. Sim. Morei na Zona Oeste, que foi a Praça Seca, tal, Zona Sul, Zona Norte. E para mim também foi ótimo, que eu acabei conhecendo muito o Rio e me deslocando. Então foi um pouco de... Bento Ribeiro é bem melhor que Madrid, fala a verdade. Mas meu pai teve uma participação muito positiva na minha vida, na minha carreira. Bacana. Tanto que eu sempre falo, né? O Zico é meu grande ídolo no esporte e meu pai é meu grande ídolo na vida. Assim. Maneiríssimo. Foi isso aí, esse aí relato foi- aí. Esse é outro realmente. troféu. Com certeza. E eu escolhi... Maior de eu todos. podia ter escolhido ídolos melhores, cara. Que legal isso. Referências maravilhosas que eu tive na minha Sim. vida. Agora, o Sávio que tá fininho, né? Tá bem demais. O Blue até brincou com ele. Pô, tá jogando ainda, Sávio? O Sávio falou que não bota o pé na chuteira tem 7 meses. Mas jogou o final do ano o jogo do Zico, né? do Zico. Convites especiais, né? Para pessoas especiais. Eu vou pro evento agora no sábado, que pela primeira vez eu vou colocar chuteira Depois em do tempo. 2024. E vamos ver como vai ser. É isso aí. Deixa eu voltar um pouquinho ali no tempo. Você falou que em 93, né? Você subiu e começou a fazer parte efetiva ali do profissional. O que o Júnior Capacete, o maestro, representa para você? Porque Muito. você jogou com ele no último ano de carreira dele, em 92, né? E aí em 93 ele vira técnico e já efetiva você. Como é que foi Cara, o isso? maestro é uma pessoa também muito especial na minha vida, na minha carreira, porque eu sou efetivado, vamos dizer, já no segundo semestre de 93, quando o Júnior assume como treinador, e como ele já me conhecia, lá no final do Campeonato Brasileiro de 93, ele vai me colocando nos últimos jogos. Tem um jogo em especial, se eu não me engano, contra o Santos, no Parque Antártica, que eu acho que era o último jogo do Campeonato Brasileiro, que eu entro no segundo tempo. Coloca fogo, fumaceira. Foi 2-1 pro Santos, mas eu coloquei fogo no jogo assim e meio que... Pô, eu chamei atenção. Sim. Legal. Mais 5 assim. minutinhos e empatava. Aí acabou. Teve o último jogo no Maracanã, que eu entro também.
Mas aí já começa o ano de 94 com o Júnior, de treinador. Pô, aí eu começo o Campeonato Carioca, eu entrava 10 minutos, eu entrava 15, eu fui entrando 20, eu fui entrando... Porque a torcida, todo jogo me pedia. E aos poucos foi ganhando todo espaço. Jogo. E era uma pressão muito grande, porque eu entrava e fazia uma fumaça lá pela esquerda, e aí a torcida do Flamengo já começava, todo jogo. Dava no intervalo do jogo, sabe? Aquele jogo 0x0. E o Júnior, reserva. Eu na reserva. Beleza. E ele conversava comigo. E isso é importante, porque você tem que entender o que o cara tá pensando também, né? Não adianta você achar que tá jogando pra caramba, tá ali treinando bem e tal, e na hora do jogo você não entrava. Então você tinha que saber o porquê também. Tinha essa pressão e ele vinha conversar. Savinho, me chama de Savinho. Savinho, vem pra cá. Ó, isso, vamos... já tô vendo aí a pressão, não sei o quê, mas ó, calma que vai chegar seu momento. Continue trabalhando. E o Júnior ia conversando comigo. Sim. Aí teve um jogo que ele brinca, que ele falou que foi a única vez na história que a torcida do Flamengo chamou ele de burro. Foi o Fla-Flu no Maracanã, que, se eu não me engano, estava 3x1 pro Fluminense. Aí, no metade do segundo tempo, sabe? Entra. Ó, eu entro. A primeira jogada que eu faço pela esquerda, eu driblo lá uns 3 jogadores, cruzo, o Charles Baiano vai 3x2. Aí, ali, a torcida levantou e começou meio que assim, xingar, meio com um protesto. Sim. Aí eu, na Gávea, na semana seguinte, ele me chama, ele falou, aí não dá também, né? Como agora? Te segurei até onde dava, agora o seu momento chegou. Boa, menino. Boa, garoto. Boa, o seu momento chegou. Então, o próximo jogo você vai jogar, cara, acabou. E foi um jogo contra o Botafogo, foi até 1x1 o jogo, mas eu fui bem e de lá pra cá depois eu não saí mais. Então, assim, ele podia ter precipitado, ele podia ter me colocado antes, ele podia ter me jogado ali na pressão. Talvez até mas ele queimasse. segurou essa pressão, conversou comigo e no momento certo ele me colocou. E é um mérito seu também a resiliência que você teve, né, cara? E, enfim, trazendo até um pouco para os tempos de agora, o assédio, a exposição do atleta jovem. O moleque hoje no 17, ele já tem 1 milhão de seguidores na rede social. Sim. A torcida já pede ele a todo tempo na internet, no Twitter. Isso às vezes mexe com a cabeça do jovem, do jogador, que acha que... Dessa geração, na verdade, um pouco mais imediatista, que acha que o momento dele tem que ser agora, aquele ali. Na hora. E aí, enfim, isso pode afetar o rendimento dele, pode afetar o ânimo dele em treinar. Acontece muito hoje isso. Muito. E assim, porque o futebol tá cada vez mais precoce, né? Exatamente. Então eu saio... Eu tenho a minha primeira oportunidade em 92, mas eu volto. A minha oportunidade mesmo... Já tinha quantos anos? 21? No Flamengo com 20 anos. 20, 21, exato. Eu fui vendido para o Real Madrid com 23. Hoje é... Impensável. Se eu tivesse subido com 18, eu teria sido vendido com 18. Até antes, né? O Hendrick foi comprado com 16, né? Exatamente. O Vinícius também muito novo. Eu acho que, de repente, eu já com 18, 19... eu já estaria preparado para jogar. Mas, de repente, foi esse momento com 20 mesmo, que era o momento certo para eu jogar e ficar. Então, acho que foi tudo... o seu mérito de manter, não deixar o sarrafo baixar, porque é justamente a fase decisiva, né, de transição ali para o cara que vai se fixar no profissional. Porque tudo... Fora a questão de espaço que você já tinha falado, né? É engraçado aquela época, porque assim... Eu fiz uma base no Flamengo muito boa. Só que quando eu comecei a jogar no profissional, eu falei, cara, tudo que você fez na base, esquece. Exatamente. Muda o chip. Mas é assim. Se você não for bem aqui, acabou, esquece. Você não vai jogar aqui. Não adianta ter sido artilheiro na base. Eu desconectei isso. O que eu fiz na base, acabou, cara. Tá lá atrás. Sim. Tá lá na história, campeão carioca infantil, ótimo. Que me trouxe até aqui. Sim. Porque ali tem, no profissional tem o quê? Torcida, que é uma pressão muito grande, tem a pressão da imprensa, então muda tudo, né? O nível dos adversários. O nível dos companheiros também, né? Jogadores mais experientes e tal. Ô, Sávio, você falou que foi treinado pelo Carlinhos, pelo Júnior. Tem a história com o Apolinho também bacana, né? Saudoso Apolinho também. É um fenômeno fantástico. Que história é essa aí? A história... Primeiro, eu tenho um... Você deu um salto no tempo para 90. 95. 95. Centenário. Depois da Carioca, né?
Então, assim, 95 para mim foi um ano muito, muito importante, apesar das dificuldades que a gente teve. Foi um ano, assim, da minha afirmação também, né? Então, pô, eu fiz um ano, apesar de tudo, muito bom individualmente. Fui artilheiro da Copa do Brasil, enfim. E, pô, tinha aquela dificuldade da questão que muita gente conhece. E no meio do Campeonato Brasileiro chega o Apolinho, pô, que é um cara que eu sempre tive um carinho muito grande, me tratou super bem, era muito Flamengo, isso era muito legal nele, aquela paixão pelo Flamengo mesmo, e ele assumiu o Flamengo num momento extremamente difícil, complicado, e ele teve peito para assumir, quando ele foi convidado. Só que, pô, o Apolinho era jornalista, né? Exatamente. Eu tô tentando entender aqui. Eu tô tentando até hoje. Cara, como é que o cara era jornalista, radialista, foi parar como técnico do Flamengo, mas aconteceu, né? Pô, aconteceu, e ele foi. A gente conseguiu chegar ainda na final da Supercopa dos Campeões da Libertadores. Exato. Foi um campeonato muito bom que a gente fez, apesar de ter perdido a final. Só que, pô, o Paulinho era um folclórico. Virou folclórico. Tem alguma resenha com ele? A apresentação dele foi ótima, né? Porque a gente bem naquele Campeonato Brasileiro, né? Imagina. Lutando pra não cair. Meu Deus do céu. Lutando pra não cair. Ai, meu Deus. E aí a gente sabe que, pô, o Apolinho era o novo treinador do Flamengo. E eu lembro que a gente estava na Gávea, já tinha entrado em campo para treinar, só que, pô, vai 15, 20, 30 minutos, os jogadores lá no meio do campo e nada. E daqui a pouco, pô, lá do Alambrado, vem a charanga rubro-negra. Porra, cara. Como assim, né? Pô, uma vez Flamengo, pô, e o Apolinho, camisa do Flamengo, dando beijo, a apresentação dele, pô. Eu falei, não, peraí, cara, a gente tá em primeiro no campeonato, não é possível. E aí eu falei, cara, isso é surreal, assim, não dá pra acreditar, né? Que isso. E aí, mas, pô, era o que tinha, né? Então, pô, ele foi lá e se apresentou ao grupo, a gente começou a treinar. E ali foi aquela dificuldade toda que foi aquele Campeonato Brasileiro, né? Principalmente. E ele seguiu. Ele seguiu até o final. A gente conseguiu livrar do rebaixamento graças a Deus. No final. E, pô, aquele brasileiro foi muito tenso. Eu lembro que a gente teve... Não sei se foi o último, penúltimo jogo, um jogo contra o Criciúma em São Januário. Cara, a gente precisava ganhar. E no final do jogo eu faço uma jogada individual, eu sofro um pênalti. O Romário bate, faz e a gente dá uma respirada, foi 1-0 só. Então, pô, mas cara, tem várias passagens, cara. Teve um jogo em Caxias do Sul contra o Juventude, Campeonato Brasileiro. E foi 2-0 pra gente, eu fiz os 2 gols do jogo. E, pô, mas aí a gente tá lá aquecendo. Eu lembro que eu fiz o gol, eu olho pro banco. Pô, o banco era pequeno de Caxias, era embaixo assim, e tinha um monitorzinho que ele não enxergava o jogo lá até. E ele ficava vendo na TV o jogo. Cara? Aquela época, 95, né? Não instalar uma TV no banco de reserva. TV, que aquilo ali era normal, né? Sim. E aí, pô, a Paulinha era um. Folclórico demais. Foi folclórico, cara. Mas deixa eu perguntar agora, vamos voltar um pouquinho no início dessa temporada aí. Centenário, 95, melhor ataque do mundo. Você, Romário e Edmundo. Como é que foi isso aí? Super ataque, né, na verdade? Era um super ataque. Se você pegar, na época, individualmente falando, pô, eu com 21 anos... Voando já. E Edmundo chegando do Palmeiras... Sim. Voando em 94. Também voando. E o Romário, o melhor jogador do mundo em 94. Sim. Vindo do Barcelona. Então, para muita gente, tinha tudo para dar certo. Sim, também, respeito. Só que, assim, eu tava jogando, eu e o Romário, era o ataque. Sim. Tanto que o Campeonato Carioca de 95, que a gente perde aquela final. Então, se eu não me engano, a dupla fez mais gols do que o campeão. Carioca, se eu não me engano. E a gente chega na final, a gente dá um descuido com a possibilidade do Fluminense entrar na final, mas a gente jogando pelo empate. Então, eu acho que um dos grandes problemas ali daquele ano, de 95, primeiro, foi a saída do Vanderlei, Luxemburgo. Porque o Luxemburgo tinha armado um time muito forte taticamente,
eu e o Romário na frente um pouco mais livres. A gente chega na final do Campeonato Carioca, a gente chega na semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio, que a gente perde por gol fora, sabe? Eu fui artilheiro daquela competição em 95. Então, assim, apesar de não ter ganhado o Campeonato Carioca e a Copa do Brasil, o trabalho estava sendo bem desenvolvido. E aí, o Vanderlei sai, ali começa um grande problema, muitos jogadores saem, outros jogadores chega o Edmundo, e a gente não teve um tempo hábil, por exemplo, para formar um time. Sim. Um time que já estava começando a ser formado pelo Luxemburgo, e chega muitos jogadores, saem outros, aí coloca o Sábio, Romário e Edmundo lá e resolve. Não é assim. A gente não tinha um time compactado, um time forte taticamente. E aí vem essa dificuldade, vem muito o problema extracampo também, de contusões, o problema pessoal com o Edmundo, que aconteceu em 95. Então a gente vai naquela de atropelando com o que tinha. E mesmo assim a gente chega mais na final da Supercopa dos Campeões da Libertadores. Então foi um ano de muita expectativa, né, Olivinho? Um ano de centenário. Sim. Um ano que se contrata Romário, que se contrata Edmundo, altíssimo, um investimento muito época. alto, e esse ano ele não é, vamos dizer, consolidado com essa expectativa que tinha o torcedor. Sim. Então, apesar de todas as dificuldades, para mim, individualmente, foi um ano importante e um ano bom, individualmente falando. Mas o que eu queria era ter ganhado o Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Supercopa, claro. Porque esse era o ano importante por ser o ano do centenário do clube, né? A gente estava ali na resenha aqui antes de começar o programa e a gente estava falando que o seu entendimento com o Romário foi muito grande. Gigante, né? O Romário tem mais de 200 gols com a camisa do Flamengo. Você tem a participação gigante. Nessas aí. Tinha um bichozinho do Romário? Ter pelo menos uns 10% tinha que ir, né? Cara, tinha que ter. E engraçado que recentemente eu fiz um vídeo, me mandaram um vídeo com várias assistências. Que era uma época que não contava muito assistências, né? E o vídeo tinha, sei lá, no Flamengo tinha 25 assistências. Cara. E assim, foram mais, tá? E depois um rapaz me mandou uns dados mais atualizados. Foram, eu acho que, se eu não me engano, camisa do Flamengo foram 70 assistências, assim, alguma coisa assim, não sei bem. E aquela assistência te deixa na boa, pro Romário, eu comecei a ver o vídeo e falei, caramba, tem várias pro Romário. Consagrei muito. E o entendimento foi muito legal, Olivinho, porque assim, foram, se eu não me engano, foram 106 jogos da dupla, 140 gols. Cara, meu irmão! 106 jogos, 140 gols. Então eu era um cara que, assim, eu aprendi muito rapidamente descobrir o posicionamento dele dentro de campo. Então eu ficava mais para a esquerda, mas eu acabava me movimentando muito, porque eu queria sempre a bola, né? Sim. Mas ele era um cara que ele se colocava muito bem. Então era um gênio, né? Eu já buscava muito esse entendimento. Era um gênio ali dentro da área ali, não tinha igual. Exatamente. Foi a sua melhor dupla na tua carreira? Eu acho que foi o vamos dizer, o parceiro mais dentro de campo, vamos dizer, extraordinário do que eu vi, assim, com a capacidade de definição, de capacidade goleadora. Eu tive, assim, alguns jogadores que, mais a parceria, por exemplo, o Romário no Flamengo, eu acho que foi o grande, pelo que significava o Romário dentro de campo. O Raul no Real Madrid foi um cara também que era aquele cara que se posicionava muito bem, e o Davi Villa no Zaragoza. Villa no Zaragoza, ele ali com 20 anos, 21, era um cara com capacidade, assim. Jogou com o Ronaldo também, né? O Ronaldo foi muito pouco, né? O Ronaldo joguei a Olimpíada de Atlanta. Calma aí, ele deixou o Ronaldo no banco. Sim, exato. Ele deixou o Ronaldo no banco. Durou só um jogo, cara. Não, mas deixou. Deixou o Ronaldo na história. Deixou o fenômeno no banco. Eu chego em Atlanta, na Olimpíada de 96, ele vinha, assim, voando. Era você e Bebeto, Flamengo. né? Era eu e Bebeto. Isso. Só que eu sabia que o Ronaldo, era uma sombra muito forte. E eu fico, e a gente fica junto no quarto, né? Sim. A Olimpíada toda. E, era um cara que a gente conversava muito, tinha medo de escuro.
É mesmo? Tinha medo? Tem resenha, Tem que dar a luz pra tem dormir. resenha. A gente dormia na Olimpíadas no mesmo quarto. Sim. Era uma casa, era aquela época no campo de golfe. Um chalezinho, Era um alguma chalezinho. coisa assim. E a gente, aí o chalé que ele foi era em cima, assim. Aham. E eu fiquei no quarto de baixo. Sim. E aí ele falou comigo, pô, cara, lá não dá pra dormir sozinho não, cara. E aí a gente, pô, toda noite, eu dormia no colchonete no chão, ele dormia na cama. Eu dormia na cama e ele dormia no colchonete. A gente Ia revezando eu ali. não queria dormir sozinho, não. Cara, tem medo de escuro, meu. Isso, rapaz. E aí a gente Que foi, pô, loucura. no primeiro jogo. Medo de lobisomem. No primeiro jogo contra o Japão, eu saio no intervalo, substituído por ele e não volto mais. Então, assim, pô, eu não entendi nada, eu sabia que era ele e arrebentou na Olimpíada, mas, pô, Aham. eu tive 45 minutos praticamente, cara. E não teve nenhuma E eu explicação. vinha na sequência de praticamente 94, 2 anos e meio, titular absoluto sempre da seleção, assim. Então, mas pô, foi uma experiência bacana. A gente ganha o bronze, né? Naquele jogo para a Nigéria, que a gente toma virada. A gente ganha o bronze contra Portugal. Mas foi, pô, mas foi Gol de ouro, né? Gol de ouro. Caramba, cara. Mas foi uma experiência legal, assim, porque a gente... Eu acho que eu sempre brinco, acho que as primeiras pessoas que sabe da contratação dele pelo Barcelona fui eu, em 96, né? Já tava trocando Tava ideia ali. lá. Já tava praticamente assinado ali, né? E aí depois vocês se E aí enfrentaram mais na a frente, gente conversava, né? Tipo, pô. Foram adversários. Tem uma passagem que ele levou um livro do Garrincha, Estrela Solitária, Aham. uma biografia do Rui Castro, que afinal, pô, sensacional o livro. E aí, pô, o livro em cima da mesa, lá, o livro grosso, né? E, pô, o livro passava dias ali, só ficava ali, né? Eu falei, Ronaldo, você não vai ler não, cara? Ele falou, pô, vou ler então. Eu falei, beleza. Aí, pô, lá na Olimpíada comecei a ler o livro, pô, era muito grosso, não acabei. Pô, botei na bolsa e levei o livro, né? Sim. Só que eu esqueci de falar com ele, cara. Porra, cara, anos depois, teve Real Madrid e Zaragoza, eu pelo Zaragoza, no Santiago Bernabéu. Isso em 96, quase 10 anos depois. 10 anos depois. E aí, pô, ali entrando em campo para começar o jogo, e ele veio falar comigo. Tava o Roberto Carlos, tava ele. Ele, porra, me deu um abraço lá, tá. Pô, olha só. Falei, beleza, mano? Pô, cara, legal, boa sorte. E outra coisa, ó, devolve meu livro, hein? Cara, 10 Eu não esqueci, não. 10 anos depois, Devolve meu livro aí, pô, tá de sacanagem. antes do jogo começar. Antes do jogo, que ali, isso, que estádio loucura é cheio, essa, tá cara? nem aí, cara. Porra, meu irmão. Não devolvi, nem sei onde tá o livro, né? Mas eu vou devolver um dia pra ele. Boa. Aí a gente avançando um pouquinho aqui. Copa Naranja. Naranja, é isso que fala? Naranja. Aí, pô. Então, Que isso, que espanhol tá, como é que é, espanhol- Levinha? Copa Em Naranja. Valência. Ei, Naranja. Que isso, o espanhol tá, Valência. meu irmão, fluente, amigo. Tá bem Esquece. demais. pronúncia do nosso Olivinho, nosso Deus da raça. Conta um pouco aí, isso aí foi ali que sua passagem pro Real Madrid, né? Ali foi assim. Tinha alguns comentários já de possíveis interesses de clubes europeus. Sim. Tipo quais? O Valência, Valência. o Deportivo La Coruña. La Coruña, que na época mais era forte. top também. Pô, o timaço lá do Mauro, Sim. do Djalma. Djalma, Conceição, Bebeto. Tristan já tava? Tristan, Diego aquele Tristan. time, pô, que eu joguei muito contra Era depois. brabo mesmo, La Capdevila. Coruña. Brabo. É, Capo de Vila. Capdevila. O Fran, que é um espanhol lá, Sim, jogava sim. muito. O time era Donato antes. Sim. Donato. Né? E aí teve que era normal naquela época, uma gira, né? Fazer alguns torneios pela Europa. Muito comum Hoje acabou e tal. Infelizmente. Infelizmente. E teve nesse momento 2 jogos. Foram 2 jogos. O primeiro a gente vai em Maiorca, o torneio Palma de Maiorca, que o Real Madrid era o atual campeão espanhol, e a gente joga contra o Real Madrid. Pô, foi 3-0 pra gente. Foi um gol do Maurinho, que eu faço o cruzamento pela esquerda, um gol do Lúcio e o terceiro gol meu. Lúcio Bala. Lúcio Bala. E aquele jogo ali, cara, foi assim. Eu deixei ali
Eu chamei atenção. 3-0 Mengão. Mais alguns clubes, mas o Real Madrid não tinha nem noção. E aí eu vou para Valência. Só fazendo um parênteses aqui, era o Real Madrid que já tinha Carambeu, o Roberto Carlos já estava. O Roberto. Só pra gente, assim, o pessoal imagina assim, vai pensar 3-0 Flamengo, mas não era o Real Madrid Galáctico. Fala os caras que já estavam aí. O Seedorf já estava. Tinha o Hierro. Fernando Hierro. Era o capitão da seleção da Espanha. Tinha o Mijatovic Suker. Porra, Mijatovic Suker, amigo. Da Oriente, Raul. Quem era o goleiro na época? O goleiro era o Ilgner. O Cacilhas era... Bodo Ilgner. Alemão. O Ilgner não agarrou nesse jogo. Quem agarrou foi o Canizares. Santiago Canizares. Já tinha o Raul? Já tinha o Raul. Até essa galera toda. Que isso, Ou seja, baile do Mengão. E foi assim, um jogo que ninguém esperava. Foi um 3-0. E, eu fui o melhor jogador e fui escolhido o melhor jogador em campo. Só que a gente foi para Valência pro Troféu Naranja. Contra o time do Romário. Tanto que o Romário faz o gol, né, no começo. E era o time do Valência, treinado pelo Valdano, que tinha aqueles caras também do Pior Lopes, Cláudio Lopes, Romário, o número 10, o argentino, Ai, meu Deus, Pablo Aimar já tá? Não, era o antes do Aimar. Ortega. Ariel Ortega, tinha o Medieta. O Redondo era do Real Madrid, né? O Redondo era do Real Madrid. O Real Madrid jogou também. Medieta, então era um time... bem... Tinha o lateral esquerdo italiano, Carbone. Então o time era... E esse time do Valência depois... Stoichkov estava... Ele foi campeão espanhol. Barcelona. Ele foi campeão espanhol, finalista da Champions. E aí, com 10 minutos de jogo, 1-0 pro Valência, gol do Romário. Eu falei, caramba, cara. E agora? Os caras... o baixinho vai querer vir pra cima do Flamengo aí. Só que aí, a gente vira o jogo. 3-1, eu faço o hat-trick. Que isso, mano. Aí não tem como, e né? assim, sendo que foi um golaço assim, de direita, que não era comum. E ali eu saio da Espanha. Grandão. Cara, deixou um belo cartão, né? Deixei um cartão. Foi lá e aqui, ó. E eu não esperava. Porque eu esperava que o Valência, o La Coruña e o Barcelona, que se interessou e tal. E aí, 2 meses, 3 meses depois, o presidente do Real Madrid na época, o Lourenço Sanz, ele veio pessoalmente ao Rio para me contratar. Que isso? Cara, e foi assim, pessoalmente. E aí eu já com o meu empresário, Areias, né, o João Henrique, foi uma negociação muito rápida, assim. E eu lembro que o Real Madrid vem, dá pra dizer. É difícil, né? E já estava conversando algo, o Flamengo, o Real Madrid, mas para mim, assim, veio o meu filho o mais velho tinha 3 meses. Caramba. Minha esposa, ela estava amamentando, e o João me liga, falou, sabe, a proposta já é essa do Real Madrid, o presidente está aqui, está indo para o aeroporto daqui a pouco, está voltando para Madrid e quer sua resposta agora. Eu falei, como assim, João? Ele, não, você tem aí 15 minutos, pensa e... Decide sua vida. E aí, aí eu falei, caramba, assim, eu sei que é o Real Madrid, mas a proposta para mim era muito boa e para o Flamengo era melhor ainda. Então não tinha como dizer não para todo mundo. Proposta o Flamengo aceitou. 10 milhões de dólares, Rodrigo Fábio e Zé Roberto. Roberto, exatamente. E o Zé veio, meses depois foi vendido para o Leverkusen. Sim. Com uma boa grana também na época. E aí eu falei, João, peraí, eu vou conversar com a minha esposa. A gente precisa... Tá bom. Então, e o cronômetro já... O cronômetro ali. Só tem 14 minutos. 12. E aí eu comecei a pensar... Primeiro eu fiquei 5 minutos pensando e para mim foi uma felicidade e uma tristeza de coração ao mesmo tempo. Sim, porque, cara, eu estaria saindo do clube do meu coração, que eu amava, que eu cresci desde 14 anos. Porra, não era fácil também, cara. Para mim veio uma retrospectiva em pouco tempo, assim. Só que ao mesmo tempo eu sabia que a proposta era boa para todo mundo e eu queria uma nova experiência da minha vida. E aí eu só falei com minha esposa, olha, tá lá no Copacabana Palace, eu preciso ir para lá, eu não sei o que eu faço. Aí ela, amamentando, te juro, assim, pelos meus filhos, cara. Aí ela falou assim, o que você quer? Eu falei, eu acho que é a grande oportunidade, não só minha, das nossas vidas. Eu acho que para você, para o Breno, para todo mundo. É uma experiência que a gente vai viver. E é o Real Madrid. Aí ela falou, então tá decidido.
a gente já tá lá. Então vamos embora. Aí eu liguei pro João, falei, João, tô indo para aí. Cheguei lá, assinei o pré-contrato. No outro dia eu tava viajando para Madrid. Foi assim, foi uma doideira. Que loucura. Uma coisa meu irmão. importante, né, cara? Assim como Muito, você falou muito. da questão do seu pai lá, Muito. de te deixar, te dar o livre-arbítrio ali de escolher pra onde você ia, sua esposa Lu, também. É isso aí, porque eu sempre É um venho... cara afortunado nesse sentido, cara. Muito, muito. Impressionante. Eu venho de uma família que do Espírito Santo, que era sempre uma base muito forte na minha vida, a relação com meus pais, meus irmãos, e eu encontro muito cedo essa relação aqui, sabe? Na minha esposa, eu conheci ela, tinha 15 para 16 anos, a gente começa a namorar, a gente casa cedo, a gente tem essa relação no Rio de vínculo familiar muito forte também desde cedo. Então, para mim foi assim, cara. Combinação perfeita. Eu chego, eu subo no Flamengo, com 20 anos eu sou uma espécie já de destaque do time. Treinava na Gávea. Só tinha duas direções na minha vida. Eu vou para a direção certa, eu vou para a direção errada. Porque para mim era tudo muito fácil. Camisa 10 do Flamengo, Exatamente. Morava em Ipanema. Rapaz bonito. Porra, bonito, né? Bonito eu nem falo, mas isso aí não. Isso Naquela aí. época ele tinha 20, agora ele tá com 30, Não. cara. O tempo não passa, né? Pra ele, o deixa tempo todo não mundo passa. bonito, né? O Flamengo embelezava todo mundo. Quando você entrou pra Flá TV, você ficou mais bonito, Blue? Pô, não tem como, né? Não tem como. Isso pra lá. Então era assim, é isso aí. Pô, eu quero, cara, eu quero mais, eu quero Sim. ser um grande profissional, eu quero ser ídolo do clube, então eu escolhi isso para minha vida, assim. Então eu tive eu sou afortunado mesmo, cara. Eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida por essa oportunidade que eu tive. Então para mim é sempre uma oportunidade. E eu tive nessa base, nesse núcleo familiar. Eu sempre falo que o grande sucesso da minha carreira, eu acho que vem muito dessa base familiar que eu tive, assim, desse respaldo em todos os momentos. Eu sabia que tinha alguém ali comigo me fortalecendo, e em Madrid não foi diferente. Então, como eu tomo essa decisão, que isso é super importante também, eu chego lá, cara, primeiro assim, eu sempre brinco, Roberto eu falo até hoje, é meu amigo, né, cara? Sim. E o Roberto me ajudou muito quando eu cheguei lá. Uhum. Roberto tem cara de ser gente Pô, boa. Não, resenha pura, né? Resenha pura. Pô, meu irmão, deve ter várias histórias Pô, aí. História. Então, quando eu chego lá na primeira semana de treino no Real, eu falo, Roberto, cara, deixa eu te falar uma coisa. Por que esses caras me contrataram, cara? Pô, o ataque tinha o Raul Morientes, o Mijatovic, o Suker, artilheiro da Copa de 98. Tem 4, cara. Artilheiro e craque da Copa. Eu vou jogar aqui aonde, sério? Ele, sabe, ó. Tu fala, atropela, cara. Não quer nem saber se é Suker, Mijatovic. Mijatovic é um dos grandes ídolos da história. Sim. Né? E então aí eu comecei, um pouco tímido. Sim. Ali e tal. E teve uma vez, eu sempre falo essa história que pra mim foi muito importante, assim. Ele me chama e fala, o que tu tá fazendo, cara? Eu falei, como eu tô fazendo? Eu tô jogando. Eu falei, meu irmão, para. Pega a bola e vai dentro dos caras. Eu te conheço, cara. Flamengo e Palmeiras era difícil de marcar. Roberto falando Começou a você, falar né? isso. Meu irmão, se perder a bola, esquece. Eu tô aqui atrás. Só que ele falava, vou te dar a bola e vai dentro. Só que ele me dava a bola e passava 10, cara. 10. Pô, e aí, como é que você faz pra Não, mas aí jogar? a gente começava a sincronizar, né? E aí a gente teve uma parceria bem legal pelo lado esquerdo ali, grandes temporadas a gente fez. E aí ele falou isso pra mim, eu falei, ele falou, Sávio, deixa eu te falar uma coisa, seja você, seja autêntico. Se você for você pode ter certeza que você vai ganhar o Santiago Bernabéu. Eu comecei a ser, cara, eu não me preocupar com isso, perder bola e driblar, e não deu outra, cara. Porque e aí a gente fala muito eu já falei muito se fala muito uma comparação, principalmente no começo do Vini. Sim. Tá? E eu falava muito, uma época que estavam batendo muito no Vini. Aham. Logo assim Alguns que ele anos. chegou lá, E depois, foi as difícil. primeiras 2, 3 temporadas. Foi complicado pra ele. E a galera falava, eu falava, olha, primeiro tudo é tempo. É um menino muito jovem, que ele praticamente quebrou a etapa do sub-20. Foi Ele sub-17, está de né? sub-17 profissional. Com 18 ele já tá no Real. E eu falava, olha, eu acredito muito nesse menino porque ele tem duas coisas que o Real Madrid pede. Eu falava isso lá atrás. Primeiro, qualidade técnica, e ele vai demonstrar. E segundo, ele é autêntico, cara.
Tem a coragem. Ele tem coragem. E se não tiver coragem para jogar no Real Madrid... Personalidade eu já e vi coragem. grandes jogadores, a gente absurdo. estava falando aqui, grandes jogadores não conseguiram jogar no Real Madrid. Ele vem de outro time, mas chega lá. E o Vini é autêntico, ele foi autêntico, assim. Então... E foi muito legal, porque o Bernabéu ele gosta muito do jogador de drible, Sim. de meio que... bonito, né? ele Carismático. gosta. Claro, o futebol europeu tem que ser efetivo, tá? Não adianta você saber pegar a bola e ficar no meio exatamente. campo. Ficar ali de firula ali que não vai dar em nada. É objetividade, é drible, é improvisação. E isso foi muito legal para mim dentro do clube. Assim, eu me adaptei rapidamente a esse estilo de jogo deles. O Bernabéu, só fazendo aqui um parênteses, gosta tanto desse estilo de jogo que foi a única torcida rival que eu vi aplaudir o 10 do outro time, né? Quando o Ronaldinho deu aquele baile lá. Aquela foi braba. Não, imagina Aquela você. foi braba mesmo. Imagina você, por exemplo, na sua época jogando contra o Vasco em São Januário, a torcida do Vasco te aplaudindo. Nenhuma chance. Nunca. Foi o que aconteceu com a torcida do Real. Sonho, hein? Pô, meu irmão. Aplaudindo o Gaúcho. Imagina. Você vê o quanto os caras cultuam de fato. Não, espetáculo, é verdade, é verdade. E lá tem contexto histórico, né? De muita coisa também, né? Catalão, Madrid, toda essa briga toda, não é tão simples. Aí a gente entra um pouco na questão Social. da rivalidade social e política que tem em Espanha. Né? Então a Comunidade de Madrid, que é a capital, a Catalunha. Então entra assim. Que torna o feito ainda maior. Entra nas esferas esportiva e Vasco, política. enfim, os reinos da Espanha. É isso aí. Mas é o que tem. Essa rivalidade é legal pra caramba, né? Pô, Sim, bom demais. A gente está chegando já na reta final do programa aqui, mas eu queria saber, já que a gente está falando de Real Madrid, como é que foi a conquista da Champions, né? Quando você chegou lá, tinha... As 3, né? Qual delas? Então, calma, porque são 3 exatamente, mas a primeira que tinham 32 anos que o Real Madrid não conquistava, né? 32 anos. E aí como é que foi? A pressão devia ser absurda, né? Olivinha, assim... Eu nunca vi tanta pressão na minha... Sério mesmo. Foi minha primeira temporada. E foi a mesma temporada que eu chego, no meio da temporada, que eu faço 3-0 contra o Real Madrid. Aquele mesmo time. E eu me apresento meses depois naquele elenco. Só que eu cheguei lá, eu já sabia do tamanho da Champions. Que era uma competição muito importante. Só que, quando chegou lá, eu não sabia realmente que o Real estava 32 anos sem ganhar a competição. Cara, só se falava isso. Todo jogo era isso, 32 anos. Aí a gente foi passando etapa, fomos classificando. E no dia que a gente passa para a final, cara, foi um jogo em Dortmund contra o Borussia. A gente ganha em Madrid. Borussia que tinha em campo Paulo Sousa. O Paulo Sousa, o Borussia. Paulo Sousa, o Borussia que era o atual campeão da Champions. Sim. De 97. Que era o Júlio César, zagueiro. Foi campeão mundial. Júlio César. Em cima do Grêmio? O Cruzeiro. Em cima do Cruzeiro. Damos Júlio, zagueiro. Júlio César. Era o time era... Paulo Sousa era volante desse time. Chapuissat, eu acho que jogava lá, da Suíça. Chapuissat. Chapuissat. Talvez o Jan Koller também, que era um atacante gigantesco da República Tcheca. É verdade. De 2 metros. E aí a gente, empata, classifica pra final. Eu lembro que Cara, tem um... Eu sempre admirei muito jogadores e pessoas que usavam a liderança muito benefício do grupo, sabe? E eu conheci, eu joguei para mim um dos maiores, além de um dos maiores zagueiros que eu joguei, um dos maiores líderes que eu tive, que foi o Fernando Hierro. O cara era... E aí eu lembro que a gente chega no vestiário, aquela festa, né? Final, Aí a UEFA botou uma caixa de champanhe para comemorar e a galera toda lá no vestiário. O Hierro entra, cara. Ele abre a porta, ele dá um chute na caixa de champanhe. Caramba. Bota pra fora. Aí ele vira pro grupo e falou assim: vocês estão comemorando o quê, cara? Que? Tem a final lá contra a Juventus do Zidane, em Amsterdã. Se a gente não ganha, você é 33 anos sem ganhar a Champions. Caraca, a gente não tem porra nenhuma, ele falou. Esquece. Acabou a festa. Galera, valeu, vamos pra final. Então, isso foi legal. Galera assim. recolhendo a champanhe. Aí fomos pra final, quebramos a barreira, gol do Mijatovic, 1-0, e quebramos essa barreira. Cara, Olivinha, eu nunca vi tanta festa em Madrid assim na minha vida, assim. As pessoas choravam. Vocês abriram, na verdade, um portal para essa conquista seguida. E aí a gente abre
a gente quebra esses 32 anos Sim. para uma nova sequência do Real Madrid. Exato. Depois a gente ganha a Champions de 2000 em Valência, contra o Valência em Paris. Uhum. E logo depois a gente ganha em 2002 a outra Champions, aquele golaço do Zidane contra o Bayer Que Leverkusen. isso, é maluco. Esse é cruzamento do Roberto brincadeira, Carlos, meu irmão. Então vem ali, ganhamos a 7ª, a 8ª e a 9ª Copa da Europa. Logo depois eu saio, que é a minha última temporada, depois de 5 temporadas e tal. E aí o Real fica mais um período de 12 anos sem ganhar e vem com essa sequência de 2004, Sim. 2014, 14. ganhando essas Champions aí. Assim, pô, para mim foi um período muito especial, porque foram 5 anos e a gente ganha nesses 5 anos 3 Champions, assim. Então Tá marcado. foi marcado, foi uma loucura, assim. Maravilhoso. Entrar para a história de um clube Eu tão queria grande. fazer uma que foi o Real comparação. Madrid. Você chegou no Flamengo em 92, tinha ali os jovens, os mais experientes, e você chegou no Real ali em 97. Quando você chegou no Flamengo, quando você chegou no Real, quem foi aquele cara que você pisou no campo e falou, caraca, agora eu vou jogar com esse mano aqui, ó? De jogador que te impressionava mesmo, antes de você... No Flamengo, talvez você tivesse um costume maior por até ver os caras mais de perto e tudo mais, mas lá fora, principalmente. Que era um time recheado de craques, né, cara? Sim. Do Flamengo e do Real? Queria do Flamengo, pra gente não sair muito aqui da nossa bolha, né, da nossa torcida. Sim. E do Real Madrid também. Cara, eu acho que eu coloco... Você falou, não é possível que eu tô jogando com ele. Não, eu acho que esse período... Em 94, quando eu começo a jogar mesmo, titular e tal, o time do Flamengo era praticamente quase todo o time da base. Então era muito jogador jovem. Sim. Então não tinha aquela referência. Agora, eu tiro novamente da referência de 92. Ah, sim. Sim. Entendeu? Então eu falo desses 4 jogadores, quando eu subo com 18 anos, que era o Gilmar, o Gotardo e principalmente o Zinho e o Maestro, como eles encaravam a carreira e o profissionalismo. Uhum. Era uma coisa absurda. O Maestro ali no final de carreira, cara, aí aquele cara sério e compromisso. Dando exemplo para Então, todo mundo. eu acho que em realmente. 92, eu acho que o Zinho e o Júnior Maestro foram as grandes referências, assim. E no Real, cara, era muita referência de muita qualidade técnica. Né? Talvez não tenha então, tinha 2 jogadores que eram símbolos do Real Madrid, que era o Manolo Sanchís, que foi um dos grandes capitães, e o Fernando Hierro. E tinha jogadores, cara, que era muita gente boa. De craque absurdo. Eu chego lá, Fernando Redondo, foi... Redondo. Pô, Redondo era craque demais, amigo. Pra mim, esse cara foi um dos maiores cabeças de áreas que eu vi jogar. Pra mim, assim, eu vou fazer uma comparação, de repente eu posso estar aqui, mas é uma comparação meio no estilo de talento do Andrade. Uhum. Pra mim, o Andrade foi um dos caras mais talentosos que eu vi jogar. É um absurdo que aquele cara jogou. Então aí você pega, tem o Seedorf, você tem o Roberto Carlos, você tem o Bodo Ilger, né, que foi campeão do mundo em 90 com a Alemanha. Você tem lá, cara fantástico também como jogador, Mijatovic. Tem o Raul começando. Só fera. Então era muita gente... E os outros chegaram depois. Você jogou com o Zidane também. Depois vem Figo, Zidane. Zidane. Tem o Makelele. Carambê. Tá maluco. Muita gente. Não, o Carambê já praticamente chega junto comigo, né? Na apresentação. Assim. O Makelele é contratado depois. O Makelele, aí depois vem o Figo. Chega o Zidane na última temporada. Uhum. Aí esse foi o mais espetacular. Ó, a gente tá aqui no finalzinho. Tem a pergunta bônus aqui, sabe, pra gente fechar. O que você tá fazendo agora da carreira? Tá nessa parte aí? Eu tô totalmente na parte empresarial. Eu tenho empresa na área de investimento imobiliário, financeiro e na parte esportiva também, porque recentemente a gente assumiu a SAF da Desportiva Ferroviária, o clube que eu comecei. Ah, legal. Pô, bacana. Então a gente está são 6 meses já de projeto, a gente está nessa profissionalização do clube. Que legal. Trazendo aí... Então para mim era um sonho também, um clube que eu comecei, um clube do meu estado, um clube que eu tenho um carinho muito grande também. Deve ser maneiríssimo. Então é totalmente voltado nessa parte empresarial, né? Imobiliária, financeira, esportiva. E fora toda hora evento, enfim. Eu fico muito hoje entre
Florianópolis, Rio e Vitória. Tá bem, né? Então... Imagina, meu irmão. Que isso. É isso. Mais sucesso pra você aí. E torcendo pro Mengão sempre também. Com certeza. É isso. Então, todos nós, né? Meu irmão, foi um prazer te receber aqui. Obrigado, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite, por ter compartilhado um pouco da sua história. Foi muito bom escutar um pouco do que você passou na sua carreira, né? Bastante inspirador aqui pra gente. E desejo sorte para você, muito sucesso, e novamente agradecer aqui por ter vindo aqui no nosso programa. Para mim é sempre um prazer muito grande, vocês sabem disso, já tive algumas participações com vocês na Flá TV também. Muito legal, passou até rápido, que é um papo descontraído. Sim. Muita gente às vezes não sabe algumas histórias. Essa história da tua mãe, então. Então, realmente. Nem que o Fenômeno tinha medo de escuro, né? Porque assim, a gente. É difícil, né? A gente foi profissional durante muitos anos e base. Que muito pouca gente sabe das etapas que a gente passou, do que a gente viveu, do que a gente teve que obstáculos, abrir mão, que ultrapassar. Então isso é legal. Para mim foi um prazer muito grande. Parabéns para você também, cara. Você é de coração, uma das grandes referências desse clube. Obrigado. Obrigado. Cara, é um ídolo muito grande pra gente também. Como rubro-negro, é uma admiração que eu tenho por você também. Uma honra muito grande escutar isso aí e ter você aqui do meu lado, aqui, compartilhando um pouco. Prazer sempre. Muito obrigado. Blue, tamo junto, meu irmão. Satisfação obrigado máxima, também. Satisfação máxima, cara. Emer Show. Vambora, meu atacante. Valeu. Nosso atacante. Vambora, Depois pega uma dica aí com o Sábio. É lógico, né? Tem que aproveitar tudo aqui agora, né, meu irmão? Dá pra jogar, não? Quem? Eu fico só do intermediário cruzando. Não, óbvio que dá pra jogar. Aí, O técnico tá ali, ó, não fala duas pronto. vezes não. Mas não precisa ir no fundo, não. Só ali, ó. Bola na área, meu irmão. É isso. Pô, Contratado. Pega aí com o Sábio. pronto, já assinamos aqui, já era. Apertou a mão, já era, filho. Bom, Nação Rubro-Negra, você que acabou de assistir aqui, que gostou do papo, achou maneiro, então não esquece de se inscrever no canal da Flá TV, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar, isso aí vai ajudar bastante no nosso trabalho aqui, então muito obrigado mesmo por ter acompanhado aqui. Quero ver todo mundo comentando aí, quero ver o feedback de vocês também, beleza? Valeu, um abraço para vocês, saudações rubro-negras e Flá TV é mais Flamengo para você.